Então, bom dia, irmãos. Graça e paz. Vamos começar mais uma reunião de oração. Hoje, segunda-feira, dia 17 de novembro de 2025. Daqui um mês e meio, mais ou menos. Já estamos em 2026, né? Mais um ano. E graças a Deus por esse momento aqui juntos, dessa oração comunitária. Então, vamos iniciar o nosso tempo aqui juntos. Como de costume, graças a Deus. Amém? Obrigado, Pai querido. Obrigado, Senhor Jesus, por mais um dia. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado pela tua presença, pela tua cruz. Obrigado pelo teu sangue que escorreu naquela cruz e que por isso estamos aqui vivos, Pai. Reconhecemos a cruz de Cristo como o ato mais sublime, o ato de maior amor, o ato da nossa salvação, da nossa redenção, que foi a tua generosa e voluntária ação de salvar teus filhos, Pai. Obrigado, porque se não fosse a cruz de Cristo Jesus, o Nazareno, nós estaríamos completamente perdidos. E obrigado, porque nesta manhã de segunda-feira nós temos a oportunidade de lembrar isso mais uma vez nos nossos corações, nas nossas vidas. E pedimos a Ti, Pai, que possamos ser transformados, como a Tua palavra diz, de glória em glória, reconhecendo a cruz de Cristo como o fato crucial para isso. Reconhecemos a tua presença no nosso meio, reconhecemos que tudo que temos, tudo que somos e o que viermos a ser vem de ti, Senhor. Reconhecemos que o pulmão que hoje está, o ar que está nos nossos pulmões vem de ti. Reconhecemos que a saúde que temos, ou parcial ou falta, vem de ti. E reconhecemos, Senhor, que o que nos sustenta é a tua presença. Não são nossos recursos, não é a nossa inteligência. Reconhecemos também, Senhor, a tua soberania, Senhor. Do Senhor vem a palavra final para todas as coisas. E que precioso consolo e esperança é isso, de que as nossas vidas estão sob a tua vontade, Pai. Então desejamos e anelamos isso. Pedimos também, Senhor, que o Senhor abençoe cada coração aqui, cada irmão meu que está aqui, cada família representada, cada login, Senhor. Peço a Ti que fale aos nossos corações nesse tempo, juntos, nas orações comunitárias aqui, que possamos fortalecer uns aos outros e saímos fortalecidos na Tua presença para os desafios, não só que nos esperam, mas na esperança do que está por vir, que é a tua volta, que é morarmos contigo, que é ver o Senhor olho a olho e que é cultivar o céu e a eternidade aqui ainda, nessa segunda-feira, porque tua palavra nos diz que o teu reino já chegou, Pai. Então, obrigado, Pai, por esse tempo e que as nossas orações possam, pelo menos, passar do teto que está na nossa cabeça, Senhor. Essa é a minha oração, agradecido por mais esse dia, por tudo que o Senhor vai fazer, falar e ministrar nos nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, Bem, Deus. pastor Pilar. Meus irmãos, Amém.
Vamos avantes, né? Avante para caminharmos na vontade do Senhor todo o tempo. Bom, como é de um bom costume nos nossos dias de segunda-feira, nós vamos orar pelo aquilo que foi falado, ministrado ontem para a igreja, para que o que foi ministrado ontem não se perca, mas que nós possamos continuar esse processo de digestão, esse processo de lembrança nas nossas vidas para o nosso dia de hoje, né? E é fundamental para o crente, para o cristão, para aquele que reconhece a cruz de Cristo, que nós precisamos andar vigilantes e sempre conscientes que nós precisamos resistir ao pecado, buscar um processo de santificação. Isso não é brincadeira, isso não é fácil, mas nós precisamos estar vigilantes. Então, seguindo a linha, né, do que foi falado ontem pelo pastor Alain, eu queria pedir você, Saulão, Saulo Pai, queria pedir para você fazer essa oração e que nós possamos, para que continuemos vigilantes, né, e as tentações e sobre pecados. Então vamos orar com você nesse sentido, por favor. Sim, Frank. Senhor, obrigado. Senhor. Obrigado pela manhã. Manhã gostosa, chuvinha à noite, graças a Deus. Obrigado, Senhor, que o Senhor é maravilhoso. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai. O Senhor é a nossa esperança. O Senhor é o nosso norte. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nessa manhã, eu e meus irmãos aqui, esse grupinho, queremos te adorar nessa manhã, reafirmarmos a nossa dependência total do Senhor. Reafirmarmos, Senhor, que não somos nada sem o Senhor, nada, Senhor, que até o nosso caminhar, nós somos pecadores, e aquilo que nós não queremos, aquilo que queremos, Senhor, fugiu agora aquele versículo que fala que aquilo que não quero, eu faço, aquilo que eu quero, eu faço, mas na verdade é que, Senhor, somos pecadores, somos fracos muitas vezes nos pegamos em pecado no nosso dia a dia, muitas vezes, Senhor, somos maus, somos egoístas, muitas vezes, Senhor, temos falsidade, muitas vezes, Senhor, são tantos pecados, Senhor, são muitos, e nós te pedimos, Senhor, que tenha misericórdia de nós, para que nós possamos, Senhor, o Senhor possa perdoar os nossos pecados, perdoar as nossas faltas. Senhor, nós tenhamos um coração simples e humilde para ter humildade de reconhecer o nosso erro, reconhecer o nosso pecado, reconhecer que somos falhos, Senhor, muitas vezes, e muitas vezes durante o dia. Senhor, não somos nada sem o Senhor. Por isso, Senhor, é nossa oração nessa manhã. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, Senhor, e que nos ajude, o Espírito Santo nos ajude a caminhar uma caminhada mais santa, mais sadia, mais perto do Senhor, sem pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém, Saulo. Amém, Salão. Amém, Saulão, obrigado. Deus te abençoe. Valdim, você tá por aí ainda? Eu tô. Ótimo. Valdo, meu querido, vamos orar com você agora,
nessa época de final de ano nós temos muitas ações missionárias, né? Temos movimentos no sertão, aqui perto de nós, o Natal na Estrada. Você que está aí, está vendo um horizonte mais amplo, né? Porque tem muitas conexões e está perto de muitas pessoas, né? 100% voltadas para as ações missionárias. Então vamos orar nesse sentido, para que possamos participar daquelas que chegarem até nós, para que a vontade do Senhor seja feita na vida dos irmãos, não só no âmbito financeiro, mas no propósito de espalhar o Evangelho. Então vamos orar com você nesse sentido, pelas ações missionárias agora no final do ano, por favor. Amém. Deus, muito obrigado por esse dia, como já foi orado aí, pela chuva, que aqui também choveu bastante, Senhor. Obrigado, Pai. Como o Frank falou, ontem a gente teve aqui em Contagem uma ação missionária com médicos para atender os missionários da base e a comunidade. Então, foi algo que foi a primeira vez que foi feito, foi uma ação assim fantástica. Tivemos oftalmo, cardiologista, eletro, psiquiatra, otorrino, pediatra, então foi algo assim que a gente estava meio receoso aqui com essa ação, mas graças a Deus correu tudo bem. Eu quero orar nessa manhã, Pai, por várias ações que nem a gente sabe, Senhor, que aconteceu, que estão acontecendo, tanto aqui no Brasil como fora do Brasil, pelas ações que cada equipe de prático de escola, seja de ETED, de DBS, de outras escolas estão acontecendo ao redor do mundo, Pai. Por tudo aquilo, Senhor, que o Senhor abriu as portas e as pessoas agarraram um dente e estão colocando em prática. Eu quero orar nessa manhã por isso, Pai. Eu quero orar nessa manhã pelas igrejas parceiras nessas ações, Senhor, as igrejas que se envolvem, as igrejas que participam de tudo que é ligado do reino aqui, Senhor, para a divulgação do teu reino. Eu quero mesmo, Senhor, te agradecer, Pai, por cada pessoa que ouve atentamente, Pai, não questiona, Pai, não duvida, não critica, Senhor, e simplesmente diz sim, cara, e vai, unhas e dentes, Senhor. E muito obrigado, Deus, porque através dessas ações nós alcançamos comunidade, nós alcançamos pessoas muito carentes, Pai, e vem até nós também pessoas que estão afastadas, que tiveram problemas, e é um tempo de tanto cura física, passando por um médico, como cura espiritual também, porque ali a pessoa ela encontra alguém que vai escutar, né, que vai ouvir a pessoa. Obrigado, Pai, obrigado por esses detalhes que o Senhor nos coloca, Pai, essa direção que o Senhor nos dá em plena luz do dia, em plena luz da noite, quando o Senhor revela através da tua palavra, através de sonhos, de visões. Obrigado, Deus, obrigado por cada movimento que está acontecendo nesse exato momento, como eu já orei que a gente nem imagina, Deus. Nós somos gratos, Pai, nós somos gratos a Ti, porque o Senhor é um Deus fiel, o Senhor nunca deixa de cumprir uma promessa sua, Pai. A gente é que dá passo para trás às vezes, Senhor. Então, nos perdoa, Senhor, e eu quero nessa manhã te agradecer por tudo, Pai. Coração grato mesmo, Senhor, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor ainda há de fazer, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, Evaldo. Amém. Deus te abençoe aí, com Deus. Seguindo aqui, nossa listinha, eu queria pedir para o seu Sirlei se preparar, por favor. Vamos orar agora uma oração bem específica sobre hábitos. Alguns dizem
que um hábito ele começa a ser construído nas nossas vidas com 20, 30 dias que você começa a repetir, né? Eu acho que na vida, talvez dos 27 logins aqui, nós que às vezes convidamos os irmãos para orarem, né? Nós passamos pela listinha e vemos que os irmãos são fiéis e participam da oração comunitária. Mas nós temos uma perspectiva também, além da oração comunitária, como um hábito, que é a nossa vida de meditação, o quarto secreto. E eu vejo que, talvez na maioria da vida das pessoas, né, eu não conheço todas as pessoas, muito menos a vida de todas as pessoas, mas daquelas que eu tenho contato maior, as pessoas têm muita dificuldade de separar no seu dia 30 minutos, 40 minutos, além deste tempo, para leitura bíblica, as disciplinas espirituais, contemplação, meditação. Então, seu Shirley, o senhor que hoje tem, por alguns anos, né, o senhor já cultiva isso na sua vida, e hoje, cada vez mais, queria que o senhor orasse nesse sentido, para que os nossos olhos fossem abertos para a verdadeira vida, que é de fato uma vida de meditação na tua palavra, de contemplar os feitos do Senhor nas nossas vidas, parar um tempo e cultivar esse momento de devocional. Então, seu Sirley, vamos orar pedindo para que o Espírito Santo incomode muitos e para aqueles que já têm isso na vida, para que possa alcançar níveis mais e mais profundos no Senhor. Amém? Pai querido, muito obrigado, papai, mais uma vez. Nós expressamos a nossa gratidão por tua misericórdia a partir desta manhã, chuvosa por aqui, ó Deus. Mas nós podemos ver que o Senhor rega a terra com água, terra sedenta, seca, com sol muitas vezes escaldante. Mas o Senhor é misericordioso e manda chuva. Aí o tempo fica gostoso, fica fresquinho. E aí, às vezes, nós agradecemos, lembramos de olhar para a natureza, como nós que estamos aqui nesse lugar, na roça, e vemos a tua mão, Pai, tão boa, tão misericordiosa, Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor só nos lembra a cada manhã, Pai. Às vezes nós que não nos apercebemos e somos, como diz o Saulinho, cooptados, somos sequestrados, somos amados a deveres, obrigações deste mundo tenebroso, mundo violento, mundo caído. E poucas vezes, papai, nos lembramos do Senhor e da sua palavra. Quantas vezes deixamos de buscá-lo? Quantas vezes deixamos de buscar a tua palavra? E quando lemos assim de uma forma tão formal, Deus, sem te ouvir, sem pedir ao Espírito Santo que nos ilumine, nos capacite para entender, nos dê entendimento, como costumamos dizer, entendimento, discernimento e sabedoria para sentirmos o que o Senhor quer que nós saibamos, ó Deus. Ó Pai, ajuda-nos, ó Deus, a criar esse hábito e isso formate nosso caráter, porque a prática constante desses hábitos bons, dessas disciplinas espirituais, demonstra e formata o nosso caráter de cristãos, de mensageiros, de atalaias, como o Senhor disse para o profeta Ezequiel. Ô Pai, ajuda-nos a cada um de nós aqui, a partir de mim, como diz o Saulinho,
a partir de mim, ó Deus, a não só cultivar por cultivar, mas que tenhamos sede e fome da tua presença em nossos corações, moldando a nossa vida, direcionando os nossos passos, direcionando os nossos projetos, que sejam os teus projetos, meu Deus, que saibamos entender esse aí, papai. Então, desenvolve em nós, porque, como diz o Saulo na sua oração, papai, referindo-se a Paulo, aquele bem que eu quero fazer, eu não faço, e o mal que eu não quero, esse eu faço. Olha, se Paulo falou isso, o que que sobra para a gente? O que que sobra para mim? Então, sim, papai, eu tenho que lutar para que as minhas orações, como diz o Frank, passem do teto, que alcance os céus, que alcance os seus ouvidos. E, papai, o Senhor nos transforme como ovelhas que distinguem a voz do pastor. Eu quero isso para mim, eu quero isso para os meus irmãos desse grupo, na vida, todos aqueles que, papai, te buscam em espírito e em verdade, que são os adoradores que o Senhor quer. Essa é a minha oração, papai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Silesão. Amém. Amém. Deus abençoe. Ontem, conversando com uma irmã, no final do culto, ela falou que tem acordado às 4:30 para poder fazer o seu tempo de meditação, né? Então, eu queria incentivar mesmo os irmãos. Não estou falando para você acordar 4:30. Cada um tem uma rotina, cada um, às vezes, alguns trabalham até mais tarde da noite. Eu não quero santificar às 4:30, não estou falando isso. Mas em algum momento do dia, você separar alguns minutos, meia hora, começa mesmo com um pouco, valorizando os pequenos passos, pequenos começos, né? Mas comece aí com 20 minutos, 30 minutos, e aí você vai galgando e vai galgando, né? E até você conseguir, à medida que você vai indo, é meio que um caminho sem volta, mas precisa startar. Então, fica aqui o encorajamento nesse sentido, amém? Bom, nós já temos aí 10 meses e meio de 2025, né? Se você for parar para pensar nos milagres que aconteceram na sua vida, nos suprimentos, Deus sustentou a gente com muita graça, misericórdia e generosidade, também nas nossas dispensas, nos nossos trabalhos, que tudo veio do Senhor. Então, vamos fazer uma oração já de agradecimento por tudo que Deus fez nas nossas vidas, na área do sustento, e que possamos ser fiéis ao Senhor e agradecê-lo por tudo que Ele tem feito, e que isso reflita na nossa vida financeira, nos dízimos e nas ofertas, que de fato seja de muita gratidão e alegria por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas de forma tão abundante e generosa. Então, Genivaldo, você consegue fazer essa oração, por favor? Sim. Vamos lá. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, porque o Senhor é o Deus Criador, é o nosso Pai, aquele que fez tudo, aquele que nos dá de tudo, mesmo que não mereçamos. Senhor, e em nome de Jesus eu te peço, Pai, que o Senhor nunca deixe faltar nas nossas mesas, Pai, o pão, o alimento de todos os dias. Porque mesmo sem pedirmos, Senhor Deus, a gente pode ver que dentro dos nossos armários, dentro dos nossos
locais de guardar os mantimentos, Senhor. A gente tira o alimento e o alimento aparece ali de novo, Senhor Deus. É uma grandiosidade do Senhor, que o Senhor nunca deixou faltar na mesa de nenhum, mesmo aquele que está desempregado, Senhor. Mesmo aquele que está em lutas, às vezes, sem poder trabalhar, o Senhor não deixa faltar. O Senhor sempre coloca mais e mais. E eu te agradeço. Agradeço ao Senhor por todos os meus irmãos, Pai, que têm e teve essa experiência de depender do Senhor e ver acontecer dentro da sua casa. Que o Senhor abençoe a cada um, que o Senhor ajude a cada um e que o Senhor não deixe, Pai, não deixe que nós percamos, Pai, a esperança, essa bondade do Senhor, que a gente cresça mais em sabedoria, em experiência, em paciência, e que a gente não queira atropelar o tempo do Senhor. Que o Senhor faça o tempo do Senhor em nossas vidas. Essa é a minha oração em nome santo de Jesus. Amém. Amém, Amém, Genivaldo. Genivaldo. Obrigado. Bonde, meu querido. Vamos orar com você sobre a nossa listinha, por favor. Vamos lá, Frank. Sim, ó Pai, te bendizemos primeiramente e desejamos, ó Deus, ardentemente ser obediente, ouvir a tua voz e obedecer, ó Deus, sermos obedientes ao Senhor. Então te damos toda a honra e toda a glória, porque o Senhor é o nosso Pai, o nosso Deus, o nosso tudo. E em quem nós confiamos, porque o Senhor nos colocou fé em coração. Que maravilha isso, Pai. Te bendizemos, te adoramos e nos rendemos ao Senhor. E, ó Deus, nós nos condoemos com os nossos irmãos que estão enfermos, ó Deus. Ainda muitos ali na lista. E necessitam, Senhor, de um toque do Senhor nesta manhã, como a Marcela, o Batista, Dona Sônia. Essa questão da Dona Sônia, que absurdo, Senhor. Ajuda-nos. A pequena Maju, a Gislane e tantos outros, ó Deus. O Florencio lá na medicina ainda. Cada um, ó Deus, necessitando de uma coisa. Ontem ainda conversando com a Heloísa sobre o Paulão, provavelmente vai ter que colocar um stent no braço para poder retornar ou tentar recuperar a fístula, aguardando um transplante de rim. E para isso alguém tem que morrer, mas tem que ser alguém compatível com ele, em termos de sangue. Senhor, tantas coisas que para nós são impossíveis, mesmo com todo o recurso da medicina que o Senhor deu como sabedoria. É impossível. Um rim não vai voltar a funcionar se o Senhor não despejar ali a sua graça, Deus. O coração só bate por graça. Como já foi orado aí, o ar dos pulmões, pelo pastor Frank. Senhor, é só graça, só graça, só graça, misericórdia do Senhor. Então, toca em cada um deles, ó Pai. Doença no corpo, doença na mente. Toca em cada um, ó Deus. E faz a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Mas que haja, ó Deus, reconhecimento na vida de cada um, de louvar o Senhor, mesmo diante dessas circunstâncias, às vezes tão desfavoráveis, mas louvar o Senhor e bendizer o Senhor. E, ó Deus, te agradecemos pelo o irmão do Osmar, que está em casa, pela Adriane, que estava internada, já retornou, está em casa já, pela minha recuperação,
pela vida do pastor Alain, que já está bem, graças ao Senhor, está bem, aguardando aí a cirurgia. Pastor Lúcio também está em recuperação. E cada um, ó Deus, coloca o teu cuidado, a tua presença, ó Deus, seja sentida verdadeiramente no coração, na mente de cada um, para que haja, ó Deus, alegria de servir o Senhor. Não é alegria de viver, mas é de servir ao Senhor, de ter o Senhor como esperança, como vida, como paz, como amor indizível, infinito, e ter o Senhor, buscar o Senhor, ó Deus. Toca isso na mente, no coração, no espírito de cada um dos irmãos que estão enfermos e também nos nossos. E te bendizemos, te agradecemos, porque o Senhor é bom o tempo todo. Te bendizemos, te adoramos, agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém, Augusto. Bom dia. Obrigado. Amém. Bom, irmão, 7h32. Trazer aqui uma breve meditação. Estou meditando em Coríntios. Agora eu estou em 2 Coríntios. E, de fato, 1ª e 2 Coríntios são cartas bem pastorais, assim, para aquela igreja, de um contexto. Não era um contexto fácil para os irmãos, não só no sentido de perseguições, mas no sentido em que a cultura do mundo exterior influenciava muito a vida das pessoas. E isso não é diferente nos nossos dias, né? Nós, como cristãos, nós lutamos constantemente para andarmos a 2ª milha, darmos a nossa túnica, a capa, a andarmos na contramão do sistema, a não confiar em estruturas, mas no Senhor, a não depender de um sistema financeiro, do nosso trabalho, mas depender do Senhor em todo o tempo, reconhecendo isso, reconhecer que a dependência real é no Senhor, não nas circunstâncias. Então, não diferente do nosso contexto, Paulo escreve para essa igreja que deixou com que a sua mente, o que deixou com que os seus hábitos, a cultura, fosse diretamente impactada, né? A vida do crente era diretamente impactada com o exterior. Então, 1ª e 2 Coríntios são cartas muito densas, assim, muito pastorais, muito sobre conselhos, né? E eu quero ler uma parte aqui que está em 2 Coríntios 4, a partir do versículo 16. E aí diz assim: Portanto, não desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está em plena renovação dia após dia. Esse versículo aqui ele já dá uma pregação, né? Mas é muito interessante porque não tem como você renovar o seu interior se você não tiver, como nós oramos, com o seu ser-lei, um hábito de encontrar com a esperança. Não tem como você ser renovado se você não tiver um hábito de se conectar com a fonte todos os dias. Não tem como você ser renovado se você não buscar níveis mais profundos de intimidade com o Senhor.
A renovação, a renovação da luta exterior, ela é uma renovação na palavra. É a palavra que te renova. É o contato com o Senhor na contemplação, no dia a dia que te renova. Porque o exterior é isso. O exterior é só desgaste. O exterior está sendo desgastado todo o tempo. Todo o tempo. Hoje é segunda-feira. As preocupações, as lutas, as labutas desse dia, não só no sentido do trabalho, porque a nossa mente tem que ser renovada para o trabalho. O trabalho é para a glória de Deus, né? Tudo que fazemos e existimos é para a glória dele. Então, o crente não é domingueiro, o crente, o culto, ele é semanal, diário, minuto a minuto, né? Então, nessa consciência. Mas o que é exterior, ele está todo tempo destruindo e tentando te destruir da esperança. E como que nós somos renovados na esperança? Na palavra, na meditação, na contemplação. É isso que se renova todos os dias. Então, eu quero deixar aqui esse convite, esse encorajamento. Meus irmãos, não tem como o nosso interior ser renovado se a gente não cultiva tempo com o Senhor. Tempo você e Ele a sós. Não tem como. A nossa esperança aqui nessa terra não é com que as circunstâncias sejam transformadas, não é que haja justiça, mas o nosso interior é renovado pela palavra, pelo tempo em que dedicamos lendo, linha a linha, pelo tempo em que ensinamos jovens, crianças já a terem logo pela manhã um processo de meditação. É no tempo que você cultiva isso. Então, hoje, dia 17 de novembro, se você ainda não começou isso nesse ano, dá tempo. Dá tempo. Quero te convidar, quero te encorajar, ainda nesse ano, nem que seja 3 vezes por semana. Não estou falando todos os dias, 3 vezes por semana. Você parar um tempo no seu dia, de manhã, tarde ou noite, não importa o horário. Não importa, cada um vai funcionar de um jeito nesse sentido. Mas a você se dedicar a ler um capítulo por dia, um capítulo, vai fazer diferença na sua vida. A vida real vai fazer sentido. A vida no Senhor vai fazer sentido. Porque você está em contato com o Mestre todos os dias. Então, fica esse encorajamento, fica essa palavra de meditação mesmo, para que o nosso interior seja renovado, né? Dia após dia, no Senhor. Que Deus te abençoe na sua segunda-feira e que você possa se despertar para essa prática, para esse hábito da contemplação no Senhor. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Se Deus permitir, amanhã nós estamos aqui. Bom dia para todo mundo, tá bom?